Olá, hoje nós conversaremos um pouco sobre as cidades inteligentes e os desafios para que elas alcancem a sustentabilidade. A inteligência artificial é uma das mais disruptivas tecnologias do nosso século. As áreas nas quais ela pode ser implementada são inúmeras. Áreas que vão de marketing, finanças e sistemas bancários até agricultura, saúde e segurança. Nos últimos anos, as IAs começaram a ser parte fundamental de cidades, podendo coordenar sistemas de transporte usando carros autônomos, sistemas de segurança via reconhecimento facial e análise de dados, coleta de lixo e até monitoramento da qualidade do ar. Com o crescimento de problemas urbanos e o rápido avanço tecnológico nas últimas décadas, um conceito antigo foi revivido e reformulado, o de Smart City. Embora esse conceito venha desde muito antes até da invenção da internet, só a partir dos anos 2000 ele começou a ser implementado, com projetos de grandes empresas como a IBM. E agora, com os avanços das inteligências artificiais, a ideia de Smart City está mais viva do que nunca. De acordo com o artigo Redefining Smart City, da Universidade de Curtin, na Austrália, cidade inteligente, em teoria, é uma localidade que usa dados e tecnologia para melhorar a eficiência em diferentes domínios urbanos, tais como energia, transporte, segurança, saúde, entre outros, eventualmente resultando em desenvolvimento econômico, melhor qualidade de vida e sustentabilidade. Porém, na prática, esses objetivos nem sempre são o foco. Diversos estudos recentes mostram que as cidades inteligentes atuais focam demais em desenvolvimento econômico e muito pouco em desenvolvimento humano e sustentável. Devido a esses estudos, recentemente, as pesquisas científicas na área mudaram o foco para uma visão muito mais sustentável de como planejar e executar essas ideias. A nossa sociedade tem um longo e árduo caminho até conseguir alcançar a sustentabilidade em escala global. São diversos problemas sociais e econômicos que conseguimos enxergar em muitos países que compõem o planeta e que nos impedem de sermos mais sustentáveis como sociedade. No dia de hoje, a população global é de 7,8 bilhões de pessoas. Estima-se que até o fim do século esse número estará entre 9 e 12 bilhões de pessoas. Cerca de 55% da população mundial vive em áreas urbanas, e espera-se que esse número aumente para 68% até 2050. As cidades urbanas são responsáveis por 65% do uso global de energia e 70% das emissões de gases de estufa. Com o aumento da população urbana, os problemas já existentes na cidade consequentemente aumentam também, incluindo os problemas relacionados ao meio ambiente. Com o crescimento da população atrelado à insustentabilidade, os recursos naturais como madeira, papel, borracha, alimento e até mesmo a água tendem a se esgotar. Já existem lugares ao redor do mundo onde a água é escassa, e é previsto que daqui a alguns anos essa situação se estenda para o mundo todo. Assim como os recursos citados anteriormente, os combustíveis fósseis também tendem a se esgotar. Mas esse não é o maior problema. A queima desses combustíveis para a obtenção de energia é algo totalmente prejudicial ao meio ambiente, visto que libera gases como CO2, que provocam o efeito estufa e, consequentemente, as alterações climáticas. A redução do uso de combustíveis fósseis e a busca por alternativas renováveis de produção de energia é uma das principais pautas na defesa do meio ambiente. Já foram estabelecidos diversos acordos em conferências ambientais mundiais, como o Acordo de Paris e o Protocolo de Quioto, que estabelecem metas de redução na emissão de gases de estufa na atmosfera. A desigualdade social é um grande problema existente no mundo e se torna um desafio no alcance das cidades inteligentes sustentáveis. A desigualdade educacional nos atrapalha a promover a conscientização ambiental da população. Uma outra questão é a desigualdade tecnológica, que não está ligada apenas à sustentabilidade, mas também à implantação das cidades inteligentes. Como poderíamos considerar uma cidade como inteligente se parte da população que vive nessa cidade não tem acesso aos meios tecnológicos necessários? Vou usar como exemplo a cidade em que vivemos, o Rio de Janeiro. Imagine a hipótese de daqui a 50 anos o Rio de Janeiro se tornar uma cidade com tecnologia extremamente avançada, com todos os meios tecnológicos necessários para ser considerado uma cidade inteligente. Um lindo cenário, mas que só funcionaria em algumas partes da cidade. O Rio de Janeiro possui 763 favelas e 1.400.000 pessoas morando nelas. Isso representa 22% da população da cidade do Rio de Janeiro. Essa tecnologia não chegaria nesses lugares, não atingiria essas pessoas. Nós vivemos em uma cidade em que em muitos lugares não chega nem saneamento básico. Nesse mapa, podemos ver a média de renda per capita de cada bairro do Rio de Janeiro. Reparem como é desigual.
Os bairros mais ricos com certeza teriam todos os meios tecnológicos necessários para se considerarem uma cidade inteligente. Mas e o resto da cidade? Novas tecnologias vêm mudando a forma como pensamos em cidades inteligentes e sustentáveis, principalmente tentando aumentar a participação de indivíduos e governos no ato de pensar uma nova cidade sustentável e inteligente para todos. Se focarmos na inteligência artificial como essas novas tecnologias, podemos dividi-la em máquinas reativas, IA independente, IA consciente e super IA. Atualmente, as Artificial Narrow Intelligence, as máquinas reativas e a IA independente, são as mais presentes nas nossas vidas, principalmente as máquinas reativas. Essas máquinas possuem a capacidade não de estudar e melhorar em si mesmas, mas são capazes de estudar uma coleção de dados e transformá-los em uma ação. Um grande exemplo e marco dessas tecnologias é o Deep Blue, uma máquina reativa da IBM que em 1997 venceu Kasparov, campeão mundial de xadrez, em uma partida do jogo. Já a IA independente, como o próprio nome já diz, independe da ação humana para controlar a mesma, sendo possível aprender sozinha e executar diversas funções. Exemplo disso são os chatbots em sites, os apps que te dão a melhor rota para ir de um ponto a outro, entre outros. Esse tipo de dado e tecnologia vem sendo utilizado para tornar cada vez mais sustentáveis as nossas cidades. Uma IA que aprende com dados de chuva, por exemplo, gera economia em uma horta quando você alia essas previsões a um coletor de chuva e rega sua plantação. Esse é só um de vários exemplos que podemos utilizar para mostrar o quão importante é o papel e o foco que a IA demanda nas cidades sustentáveis e inteligentes de amanhã. O ponto mais interessante é que nós já produzimos essas tecnologias. No entanto, ainda existem grandes barreiras para sua utilização. Entre elas, nós podemos destacar dois pontos. Primeiro, existe um grande medo das populações com a utilização das IAs, principalmente devido à desinformação e disseminação do conteúdo de ficção que está contido em filmes, séries e livros. Quem nunca viu Os Vingadores e se assustou com Ultron, ou sonhou com Skynet de O Exterminador do Futuro? Mas calma, esse nível de IA nem foi alcançado pelos seres humanos ainda e nem sabemos se será alcançado. A IA, utilizada nas cidades inteligentes e sustentáveis, fará parte das independentes, capazes de analisar comportamentos, dados, estudá-los e aprender com os mesmos. E nós já temos isso nos dias atuais, como drones que mapeiam plantações e conseguem descrever em que estágio essa plantação se encontra. O segundo ponto é que essas tecnologias, por mais que atuais, ainda são bem restritas às grandes potências mundiais. Portanto, fica evidente a disparidade de tecnologias entre as nações. Estamos numa constante corrida desenvolvimentista no campo das IAs e não conseguimos levar a todos. Esse problema é ainda maior do que o temor de implantar essas tecnologias. Logo, as cidades inteligentes e sustentáveis estão ao nosso alcance e são totalmente viáveis. Cabe a nós equalizar as tecnologias pelo mundo para que todos tenhamos a condição de, no futuro, viver em cidades sustentáveis, tendo em vista que a grande parte da população, no futuro, viverá nessas cidades e dependerá dessas questões de sustentabilidade, locomoção, entre outras coisas, para sobreviver. Obrigado.